e poderia eu roubar o tempo do professor Aguirre, mas não farei, porque o professor Aguirre sabe muito mais que eu e falará com muito mais propriedade sobre o tema. Obrigado pelas referências e grato pela palestra, e com a palavra o meu amigo João Aguirre, que me deve um jantar, mas isso é um detalhe técnico, está gravado, para que a posteridade saiba que há um jantarzinho pendente, coisa que logo superaremos, professor Aguirre. A amizade não diminui por causa disso. Com a palavra, João. Obrigado, professor Simão, pela generosidade. Ganharíamos muito se fosse você a debater com o Truzzi, e prometo pagar a minha dívida tão logo eu volte para São Paulo. Tá? Fica aqui a promessa. Queria começar agradecendo ao honroso convite que me foi feito pelo professor Araújo, pelo professor Simão. É uma honra enorme, renovada, poder participar dessa semana, que eu já tenho participado, participei o ano passado. Esse final de semana, esse último final de semana, tomei um vinho que trouxe de Portugal no ano passado e que tomamos juntos lá no Coelho da Rocha. Eu gostei, fui lá na Feira Nacional e lembrei, saudoso, desse encontro. Estamos matando as saudades, ainda que virtualmente. Espero em breve que a gente possa ir a Portugal. Qual que era? Eu tomei o 4 Castas, que você tinha indicado para a gente. E eu trouxe, estava muito bom, você indicou no Coelho da Rocha mesmo, né? No Coelho da Rocha, no jantar que você lembrou. E estava muito bom. Então vamos com o Marcelo, inclusive, aí em Portugal. Espero rever em breve o professor Araújo em terras lusitanas mais seguras, né, professor? Pelo que o professor nos disse. Para não me alongar muito, eu vou começar também concordando em totum com o professor Truzzi e com o professor Simão, como não poderia deixar de ser, mas começar respondendo à questão que nos foi trazida, se é necessária uma releitura da legítima. O professor Marcelo Truzzi disse que sim, eu concordo, também digo que sim, mas que essa releitura se dê através do processo devido, através de uma reforma legislativa, e não da forma com que nós temos visto hoje numa leitura muito aberta dos planejamentos sucessórios. Tenho aqui com o professor Simão alguma refração a umas liberdades que têm sido trazidas a esses planejamentos, me parecem bastante alicerçadas numa frase que ficou célebre no acórdão, naquele famoso acórdão no recurso especial 979, deixa eu ver se é esse mesmo número, o recurso especial 992, perdão, 749, Mato Grosso do Sul, em que a relatoria da ministra Nancy Andrighi se afirmou que a ampla liberdade advinda da possibilidade de pactuação quanto ao regime matrimonial de bens prevista pelo direito patrimonial de família não pode ser toldada pela imposição fleumática do direito das sucessões. Ora, essa autonomia privada não é ilimitada. O professor Mário Delgado, eu costumo dizer que ele tem uma ideia bastante generosa, por assim dizer, da autonomia privada, e tem defendido que ela se espreia de forma ilimitada. E eu tive a oportunidade de escrever nesse artigo que citou o professor Marcelo Truzzi, que a autonomia privada, ela, do direito de família das sucessões, não é tão ampla, não tem a mesma amplitude que do direito obrigacional ou do direito dos contratos. Então, essa ideia que hoje tem sido divulgada de forma bastante assodada, de que tudo se pode colocar num planejamento sucessório, me causa calafrios, porque esses planejamentos em breve serão declarados nulos quando da abertura da sessão, ou essas cláusulas. A reforma que propõe o professor Simão, por exemplo, no artigo 426, através da inserção de um parágrafo único, essa sim é a seara adequada. Esse sim é o caminho, é a vereda adequada a ser tomada. E não simplesmente se alegar que eu posso afastar a legítima no meu planejamento sucessório, etc. Então, essa é a minha premissa. É necessária uma releitura da legítima? Sim, através do seu devido processo legislativo, através de uma reforma legislativa. E a partir daí é interessante lembrarmos, como bem ressalvou o professor Marcelo Truzzi, qual é o escopo da legítima na atualidade. Porque, como bem disse o professor Simão, nesse parecer que foi trazido para o projeto de reforma do direito das sucessões do Código Civil, do IBDFAM, o professor Simão nos
ensina, como sempre, nos leva a rumo, e diz que a proteção da legítima remonta ao direito romano. Na ótica romana, o testador que despojava sua família sem justa causa faltava com o officium pietatis, o dever de piedade. E o testamento podia ser anulado através da querela inoficiosa testamente. Essa nulidade podia ser evitada se o legatário liberasse ao herdeiro, parente próximo, defunto, o quarto daquilo que daria ab intestato, que se passou a chamar quarta legítima, também chamada legítima ou a quarta falsídia, nome decorrente de uma lei falsídia. Bom, esse era o escopo da legítima àquela época. Hoje, como bem disse o professor Marcelo Truzzi, nós temos como um escopo, e até podemos falar do officio pietatis, a ideia do princípio da solidariedade, a solidariedade social. Mas aí nós vamos, na verdade, melhorando a frase, nós vamos nos deparar com algumas questões que eu entendo que merecem uma devida análise. Primeiro, o grande problema é a legítima ou é a concorrência sucessória, ou são ambos? Ao meu entender, primeiro, a concorrência sucessória que deveria acabar. Criou-se no Código Civil de 2002 uma concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes ou ascendentes, que traz regras e exceções muito difíceis de serem explicadas ao leigo, e que trazem confusões como a clássica da escolha pelo regime de separação e em que os nubentes entendem que esse regime vai ser aplicado em vida e que também vai afastar o direito sucessório, o que acaba não acontecendo em virtude daquela decisão do STJ no recurso especial 1382-170 de São Paulo, que expressamente definiu que no regime de separação total convencional não há meação, mas há herança, o cônjuge concorre com os herdeiros nesse regime. Então, a premissa aqui seria o afastar da concorrência sucessória do cônjuge do companheiro, voltando aí, uma ideia que é interessante, à situação anterior. Já vai para os descendentes, ascendentes, do Código Civil 16, descendentes, ascendentes, depois o cônjuge ou o companheiro. Aí já teríamos uma solução bastante interessante. Mas agora, no que se refere à legítima, também é importante que a gente promova essa releitura no sentido de se discutir efetivamente se esse percentual de 50% ou uma redução para 25% seriam efetivamente razoáveis. Professor Marcelo Truzzi falou da vulnerabilidade. Me agrada a ideia da vulnerabilidade. Eu tenho 2 pontos aqui a tratar. Primeiro, quando estávamos no Rio de Janeiro discutindo essa questão da legítima, nas discussões sobre o projeto do IBDFAM, surgiu um movimento ali, vamos acabar com a legítima, vamos simplesmente acabar com a legítima, ela não se justifica mais. E todo mundo falando nesse sentido, eu estava ali ouvindo, presidindo a mesa, de repente eu ouço uma voz que nos é muito querida e que vem com muito conteúdo do querido professor Zeno Veloso. E ele falou o seguinte: se acabarmos com a legítima, os filhos havidos fora do casamento ficarão sempre sem o seu direito sucessório garantido. E todo mundo silenciou e passou a pensar, porque efetivamente a legítima também tem essa função de garantir, inclusive, o princípio da igualdade da filiação. Então eu sou contra a ideia de simplesmente se acabar com a legítima, mas entendo que é necessário que se promova uma redução dessa legítima, desse percentual, ou que se adeque para a ideia da vulnerabilidade, ou o fundamento primeiro aqui da garantia do mínimo existencial, na célebre tese do ministro Luiz Edson Fachin acerca do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Mas aí eu trato da vulnerabilidade também com alguma ressalva, porque a grande dificuldade será o densificar desse conceito de vulnerabilidade. Porque nós temos esse conceito de vulnerabilidade no nosso ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, ele aparece em várias situações. A vulnerabilidade do consumidor, aquela vulnerabilidade que
fundamenta uma proteção diferenciada ao empregado. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a vulnerabilidade e a vulnerabilidade especial. A pessoa com deficiência é vulnerável. Artigo 5º caput, o artigo 5º parágrafo único vem dizer que entende-se como especialmente vulnerável, são especialmente vulneráveis, vou ler aqui, para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, são todos menos nós, homens, maiores do que os 20 anos, maiores do que 18 anos, porque não somos adolescentes. Nós, homens, os homens com deficiência, com uma idade superior a 18 anos, não são especialmente vulneráveis, eles estão vulneráveis, não têm direito a uma tutela. O que me causa uma certa dúvida é qual será o conceito de vulnerabilidade a ser adotado para garantia de uma reserva mínima, de um mínimo existencial. O professor Marcelo Truzzi bem definiu ali, bem nos trouxe melhor, a regra do artigo 2448 do Código Civil argentino, que trata de incapacidade e da possibilidade de instituição de uma vantagem, de uma melhoria, como dizem os argentinos, para os herdeiros incapazes, que constituiria até na instituição de um fideicomisso. O que no Brasil, obviamente, demandaria essa reforma legislativa, porque o Instituto Fideicomisso no Código Civil de 2002 virou uma tragédia, infelizmente, né? No Código Civil espanhol também temos essa possibilidade no artigo 808, de instituição do fideicomisso, para estabelecer uma vantagem para esse herdeiro incapacitado. O que consistiria essa vulnerabilidade capaz de garantir o mínimo existencial em substituição à ideia tradicional da legítima? O que caracterizaria, qual seria, como iríamos tipificar essa vulnerabilidade? Seriam só os herdeiros com incapacidade? Seriam os herdeiros que demandam um valor para a sua subsistência? Afinal de contas, estamos falando de herança ou vamos falar de uma pensão que vai ter natureza alimentar para garantir a subsistência desses herdeiros vulneráveis? Como é que fica a proteção patrimonial desses herdeiros? Ou vamos reduzir isso à subsistência desses herdeiros? Essa é uma questão que me causa várias dúvidas, me traz várias dúvidas e me causa uma certa aflição. Por quê? Porque o que eu vejo é o seguinte: nós vamos mudar o foco da discussão para a questão da vulnerabilidade. Porque agora o herdeiro vai ter que provar que é vulnerável para ser aquinhoado com o seu direito sucessório. E isso, com a demora característica dos processos judiciais brasileiros, pode efetivamente prejudicar esse herdeiro que é vulnerável. Como definir essa vulnerabilidade, quais serão os critérios para essa vulnerabilidade e a partir de quais critérios esse herdeiro vulnerável vai ter direito a quê? A uma pensão para garantia de sua subsistência, a um legado de alimentos, a um fideicomisso, a instituição de um fideicomisso ou a um percentual da herança. Me parece também que esse percentual de 50% é exagerado, mas como disse bem o professor Marcelo Truzzi, e também o professor Simão, em outros momentos em que eu pude ouvir a sua fala, nós temos aí a fixação de um percentual, ela pode representar situações absolutamente distintas, a depender do patrimônio do falecido. Então, 25% de 100 mil reais ou de 100 mil euros é uma coisa, 25% de 10 milhões de euros é outra. Aí vem uma outra pergunta. Quais os critérios para definir o percentual? Por que 50 ou 40 ou 25? Então, essa é uma questão que me preocupa. Vamos definir de que forma? Me parece que a solução do direito italiano, que o professor Marcelo Truzzi nos trouxe, até o direito francês, de acordo com o número de filhos, é interessante, porque 25% é legítimo. Se tivermos 2 filhos, cada filho vai receber 12,5%. Agora, se tivermos 4 filhos,
cada filho vai receber 6,75%, 6,25%, o que é algo que pode sequer garantir a subsistência, dependendo do patrimônio. Então, essa escolha do percentual, essa redução do percentual, ela tem que se dar a partir da definição de um critério. Pode ser um critério estatístico, pode ser um critério sociológico, mas temos que definir um critério. Me parece que o critério da vulnerabilidade, da hipossuficiência é interessante, mas é preciso, é necessário que a própria norma densifique, estabeleça o que deve ser compreendido como vulnerabilidade para fins de garantia dessa legítima. Essa é uma proposta legislativa interessante. E não simplesmente se falar em vulnerabilidade de maneira aberta, que vai causar mais infortúnio àquele herdeiro que assim necessita. Para não me alongar por demais, eu vou só terminar trazendo a minha opinião, que no que tange aos herdeiros necessários. Eu entendo que esse rol também pode diminuir. Porque hoje, com a mudança da expectativa de vida da população brasileira, em que as pessoas morrem com uma idade mais avançada, os filhos hoje, eles, com a morte dos pais, geralmente já estão formados, já têm condições de garantir a sua própria subsistência. Esse é um argumento até trazido pelo professor Mário Delgado para diminuir, para repensar a legítima. E os pais provavelmente já estão falecidos. Eu entendo que os ascendentes aí talvez também não precisassem ser herdeiros necessários, desde que garantido um mínimo existencial em razão dessa densificação da vulnerabilidade. Se eles forem herdeiros, ainda que não sejam necessários, mas que sejam vulneráveis, eles devem também ser tutelados. Se eles dependem do autor da herança para garantir a sua subsistência, essa condição pode caracterizar a vulnerabilidade que lhes garanta um mínimo existencial. Essas são questões que eu queria trazer aqui para levantar, para a gente pensar e depois, quem sabe, posteriormente discutir para trazer uma proposta de ideia diferente. Agradeço mais uma vez ao professor Simão pelo gentil convite, ao professor Araújo e ao professor Marcelo Tuzzi por poder debater essas ideias. Muito obrigado. Bem, professor Aguirre, é uma alegria sempre ouvi-lo. Eu penso sinceramente nesse tema que nós deveríamos elencar 5 ou 6 questões e fazermos grupos de estudos para debatermos as 5 ou 6 questões profundamente. Há ou não concorrência? Acaba com a legítima, reduz a legítima? O professor Truz trouxe a legítima variável dos países europeus, que Portugal adota com o Código Seabra, já que as ordenações têm a legítima fixa em 2/3 do patrimônio, e o Brasil não adota, nem com o Código 16, não adota nunca, nem a Feliciano Pena. Mas eu só queria trazer uma nota, porque eu não sou debatedor nem nada, mas eu ouvi isso, a vulnerabilidade sempre me encantou. O professor Truzzi sabe que eu escrevi, inclusive, que o direito de habitação deve ser feito de um confronto da necessidade de quem utilizaria o imóvel e necessidade dos herdeiros, que às vezes a viúva ou viúvo riquíssimo ficaria numa casa em que os filhos menores não teriam outra para morar. Tem uma série de questões, mas eu só tenho uma nota provocativa para fazer, que eu acho que essa sim merece reflexão. Nós temos muito encanto, os 3 que falam aqui, professor Truzzi, professor Aguirre e eu, pela vulnerabilidade. Mas vocês reparem que todos os países europeus seguem uma legítima sem nenhum critério subjetivo. Ela é objetiva. É filho, é descendente. Eu só tenho um pouco de medo, meus amigos, quando a gente rompe com uma tradição histórica muito grande, nós vamos gerar um caos sucessório. Porque eu também sou seduzido pela vulnerabilidade. Mas não se esqueçam que naquele amplo debate que tivemos, quando da ideia de reforma do Código Civil, naquela comissão capitaneada pela professora Giselda, e com todos nós presentes, eu dizia isso, transformar, aliás, o Aguirre ouviu isso da minha boca mais de uma vez, o direito de sucessões no Brasil, num grande debate de vulnerabilidade, é engessar o patrimônio para o resto da vida, que daí não atende a sua função social. Então, eu realmente gosto muito de todas as ideias, e eu acho que isso mereceria um grupo de estudos para debatermos isso longamente. Mas não vou falar mais, senão daqui a pouco o professor hoje vai dizer, professor Simão está dando outra palestra. Não, professor, foi 1 minuto e 30 segundos de intervenção. Obrigado aos meus amigos e devolvo a palavra ao nosso presidente, professor Fernando Araújo. Bom, muito obrigado. Foi uma palestra excelente e um debate igualmente excelente. Para mim não são surpresa porque conhecia os 2 intervenientes, mas enfim, admito que algumas pessoas na plateia tenham ficado surpreendidas. Agradeço a ambos
realmente o tema da legítima é um tema muito desafiante. Eu gostava só de introduzir aqui uma leve nuance. Nós, na análise económica do direito, seguimos muito a chamada regra de Peltzman, do Sam Peltzman, um economista de Chicago, que lembra que muitas vezes o legislador, os juristas em geral, estão convencidos que os destinatários são imóveis. Mas os destinatários olham para as normas e mexem-se, tomando as normas por pontos de referência. Ou seja, um regime rígido ou flexível às vezes é indiferente, porque as pessoas incorporam aquilo nas suas expectativas e mexem-se em função disso. De maneira que às vezes a rigidez que o professor Simão assinalou aos regimes da Europa praticamente não impede nada, ou impede muito pouco. Muitas vezes só impede no fim da vida, quando o decuios, enfim, aquele que já está no fim da vida, já não tem tempo para gastar o seu património. E, portanto, aí já... Porque, de resto, a legítima normalmente consegue ser contornada, vamos dizer assim, em vida, se o próprio estiver interessado nisso. Só se não estiver interessado e não quiser preocupar-se com isso, então é que entra o regime com algum automatismo. E, portanto, também vamos admitir que a questão dos vulneráveis esteja de alguma maneira prevenida pela própria moralidade e pela própria iniciativa, e não sei se uma regra jurídica não iria expulsar essa moralidade de ter que se atender por outras formas aos mais vulneráveis, não sei. Enfim, isso até depois podia entroncar na disciplina dos trusts, etc., não é? Podíamos ir por aí fora.